quando o assunto é sobre arquétipos de personagem, pessoalmente eu sempre tive um preferido. Já até cheguei a falar em outros vídeos no canal, mas o misterioso sorridente sempre foi um arquétipo que me fascinou, ainda mais quando visto na perspectiva de um autor ou de um contador de histórias. Porque esses personagens têm o chamado potencial escondido. São personagens propositalmente ambíguos que você não sabe cravar se são bons ou maus ou simplesmente cinzas. Você não sabe se quando eles entrarem em cena eles vão fazer um discurso e ganhar as pessoas no carisma ou ele vai simplesmente matar todo mundo e sair de lá. Você nem sabe se ele é forte ou se ele é fraco. Eles são literalmente mistérios ambulantes que não perdem um sorriso jocoso no rosto, como se o mundo para eles fosse uma brincadeira. E eu digo que é interessante ver pela perspectiva de um autor, porque esse tipo de personagem é um literal sonho para quem conta histórias. Se você precisa adicionar na sua história um personagem vilanesco que tem que torturar alguém, esse é o seu cara. Se você precisa de um personagem que tá num grupo malvado e ele trai o cara para se juntar aos mocinhos, esse é o seu cara. Se você precisa de um cara que parece que é fodão, mas na verdade ele é uma fraude, esse é o seu cara. E se você precisa de um cara que é todo elegante e fodão, esse é o seu cara. A infinidade de possibilidades que esse tipo de personagem oferece para alguém que está contando, escrevendo, dirigindo uma história que seja, é algo que beira o inimaginável. E é por isso que esse arquétipo sempre me fascinou. Mas talvez um dos maiores representantes do arquétipo personagem misterioso sorridente seja um que está inserido em uma das melhores obras de todos os tempos e que eu não canso de falar aqui no canal, Paris Hill, que exatamente tem o seu nome em homenagem a socialite Paris Hilton, mas eu não sei o que essa mulher fez pro Togashi, porque esse cara é assustador. E com certeza absoluta é um dos meus personagens preferidos dessa obra, porque ver esse arquétipo na mão de um gênio das histórias que nem Togashi é literalmente um deleite. E considerando que esse vídeo está sendo postado no Natal, né, Feliz Natal, ninguém melhor para representar essa data festiva do que Paris Hill, que representa o que o Natal é: intriga em família. Que maravilha, né? Essa é a magia do Natal. A primeira vez que ouvimos o nome Paris Hill é no arco das Formigas Quimera, quando Morel e Nov estão conversando sobre o fato de um dos Hunters do Morel não ter comparecido na caçada às Formigas Quimera. Então Nov diz pra ele que provavelmente isso é uma ação do vice-presidente da associação, que está negando Hunters de irem até a área que está sendo afetada pelas Formigas Quimera, dando só autorizações e missões para aqueles que concordem com o Pariston e entrem pra galera dele e decidam que vão votar nele na próxima eleição para presidente da associação. E com isso, enfraquecendo a notoriedade e popularidade de Isaac Netero, ao mesmo tempo que ele não ajuda ele em uma das missões mais complicadas e, na verdade, a última missão de Isaac Netero. Já mostrando que esse cara é um belo de um filho da puta. Porém, é no arco das eleições que Paris Hill faz a sua verdadeira aparição. Com a morte de Isaac Netero, uma reunião do Zodíaco é convocada para definir um novo presidente. E a gente vê todo o Zodíaco aí, menos Pariston. Então, pela primeira vez, vemos esse rapaz chegando atrasado. O vice-presidente era o braço direito de Netero e tem o posto de rato. Todo Zodíaco tem seus postos baseados no signo chinês e Pariston tem um animal que combina bastante com ele. E quando ele chega, ele já senta no meio, na cadeira de maior autoridade, que seria a de Netero. Então ele fala para eles começarem, mas o macaco pergunta para ele por que caralhos ele está agindo como se estivesse no comando. Então ele se desculpa e dá uma de bom moço e diz: gente, pô, eu sou o vice-presidente. Então, se a gente for pela senioridade, vocês podem botar o Botobai-san nessa posição, ou se formos pela habilidade processual, a Tidal-san, o dragão e o cachorro do Zodíaco. E é maneiro ver aqui representado no mangá como o Pariston sempre aparece, né, rodeado dessas formas geométricas barra flores, barra mandalas, que parece ser só uma escolha estética, mas que na verdade pode dizer muito da habilidade nem dele, que nunca foi mostrada. Ele diz que esses dois são bem mais preparados que ele. Então, se alguém quiser, vocês podem liderar. Tidal fala que recusa e diz que ele vai persegui-la de qualquer maneira. E o dragão concorda. E a galera simplesmente decide continuar a reunião mesmo assim. E isso já deixa um conflito, porque
Pariston parece um cara legal, ao mesmo tempo que todo mundo trata ele como se fosse um demônio ardiloso. Mas relaxa que essa impressão vai fazer bastante sentido daqui a pouco. Então ele diz ali que se alguém tiver alguma objeção para ele comandar, que levante a mão, e uma galerinha ali não gosta e não aceita esse cara. De qualquer maneira, ele faz a proposta: vou me candidatar à presidência, então não faremos nenhuma votação. E aí ele atiça a raiva de todos os Zodíaco, basicamente, menos do Jin, que não se importa, mostrando uma confiança meio absurda que esse cara tem. Então a Cobra ameaça ele, dizendo que ninguém aqui votaria em você. 11 votos. Mesmo com todos vocês, são meros 11 votos. Vocês sabem quantos Hunters existem? O presidente Netero era extremamente poderoso. Por isso ele não podia entender os problemas dos mais fracos. E o mesmo vale para todos vocês. Eu entendo a dor deles. Esse é o tipo de presidente que eu serei. E nesse momento a gente fica, caralho, cara, será que a galera não pega um pouco pesado demais? Porque é a primeira vez que a gente conhece todo mundo do Zodíaco. Então será que todo mundo é escroto aí e o Pariston que é gente boa? Ao mesmo tempo que a gente sabe que ele é um cara extremamente político, que não deixou Hunters irem até as primeiras quimeras. Qual é desse cara? Mas será que a galera não tá pegando um pouco pesado demais? Então o Miss Aiston, o Hunter criminal, o boi do Zodíaco, fala ali 18 pessoas. Você sabe o que significa esse número? Esse é o número de Hunters desaparecidos em campo nos 3 anos desde que você se tornou vice-presidente. Em nossa profissão, risco de morte é algo comum, mas para um Hunter ser declarado desaparecido é muito mais grave do que ter uma morte bizarra. Antes de você pegar o cargo de vice-presidente, a média anual era de 0,6 pessoas. Agora essa média é 10 vezes maior. Você tem algo a dizer a seu favor? E ele diz, que número infeliz, lamento. Se eu me tornar presidente, com certeza esse número será reduzido, fazendo Miss Aiston ficar puto. E a gente vê que esse cara, na verdade, é bem cínico. Então Jin interrompe e diz que vai se candidatar. Vou levar em frente o legado do velho. Então Pariston joga abaixo e diz que seu filho tá numa situação difícil, né? Talvez eu deva visitá-lo? E Jin diz, claro, isso com certeza o deixaria feliz. Duvido que ele me note. Ouvi dizer que ele tá inconsciente e quase morto, mas talvez eu devesse ir, né? Se eu fosse e ele morresse antes de eu chegar, seria perda de tempo. E agora ele começa a mostrar suas garras mais aparentes. Vá. O Gon não vai morrer. E esse, para os leitores e telespectadores, é a primeira interação mais calorosa que nós vemos desses dois, que pra mim é uma das melhores dinâmicas de Hunter x Hunter. De qualquer maneira, a votação para o novo presidente começa, envolvendo todos os Hunters e consiste de maneira que todos têm que votar, não pode ter abstenções. Além disso, para ser eleito, o candidato tem que ter mais de 50% dos votos. As eleições vão acontecendo e Pariston sempre se mostra na frente do ranking. E é importante notar que nessas eleições todos os Hunters votam ao mesmo tempo que todos os Hunters são candidatos. Então é por isso que pessoas como, por exemplo, o Gon têm pelo menos um voto. Porém, como diz logo ali embaixo, as condições não foram cumpridas e ocorrerá uma nova eleição. O primeiro lugar não tem mais 50% e teve inúmeras abstenções. Então a Tidal, que é a concorrente mais forte contra o Pariston, começa a perceber esse cara. E essa é uma das interações mais legais desse arco. A perspectiva dela em relação ao Pariston e como a gente vê esse personagem se criando no nosso imaginário junto com ela. Uma besta incontrolável. Por que o presidente escolheu alguém assim para vice-presidente? E eu adoro a forma como o Pariston é representado no mangá. Além daquelas mandalas e tal, os olhos dele sempre são totalmente pretos, como se não houvesse vida ali. Fosse algo que quase caísse no Vale da Estranheza. Então nós vemos um pequeno flashback da justificativa de por que Netero escolheu Pariston para vice-presidente, dizendo que se ele escolhesse alguém que concordasse sempre com ele, seria bem chato. E Pariston é o tipo de cara que ele menos gosta. Eu quero um cara assim do meu lado. A terceira eleição acontece e, de novo, ela não compreende as condições. E além disso, o número de ausência aumentou. Mais pessoas se absteram de votar. Tidal então fala que o que ela odeia sobre o Pariston é como ele aceita e sugere condições que lhe deixam em desvantagem. É como se ele gostasse dos obstáculos e problemas. Ele é parecido com Netero, mesmo que só nesse ponto.
E é isso o que eu mais detesto. Então, como forma de fazer com que as ausências não continuem a aumentar, ele diz pro Zodíaco fazer um discurso para todos os Hunters, para que eles mostrem que essa eleição é muito importante para a raça humana. E vendo isso, Tyndall reitera: isso é o que eu mais odeio em você, Pariston. Como se mesmo diante de uma desvantagem e obstáculos imensos, ele continua sorrindo. O discurso do Zodíaco então acontece, e Pariston começa ali falando e blá 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 blá. E nós vemos os dois principais competidores. Pariston Hill, um Hunter 3 estrelas, atual vice-presidente, que o seu lema é uma associação Hunter gentil. E Tyndall Yorkshire, também uma Hunter 3 estrelas, que é o cérebro do Zodíaco e acaba com causadores de problemas por todos os lugares. E se você não sabe o que é um Hunter 3 estrelas, é o seguinte: se uma pessoa fizer feitos extraordinários em um único campo, ela se torna um Hunter 1 estrela. Para ganhar 2 estrelas, você tem que ter alunos que ganhem 1 estrela, além de expandir o seu compêndio de habilidades. E para ter 3 estrelas, você tem que ter feitos extraordinários em vários campos diferentes. Então, com isso, dá pra ver que Pariston Hill não é qualquer porra, não é só um engraçadinho que fala bem. Ele é, de alguma forma, bem poderoso e uma figura praticamente lendária nesse mundo de Hunters. Tyndall então fala com Jin e diz que ele vai embora amanhã. Então ele tá abandonando o filho e a eleição. Afinal, mesmo que o Jin queria se candidatar, ele é bem mal visto pela maioria dos Hunters e ele não chegou ao pódio. Eu não sei o que se passa na mente do Pariston. Como posso vencê-lo? Então Jin diz que Pariston não tá pensando em vencer. E ele também não tá pensando em perder. E é por isso que ele é tão poderoso. Na sua mente, se alguém pensa que vai vencer, isso a deixa mais forte. E você não está errada, isso é verdade. Mas é por isso que é tão fácil entendê-la. Porque você sabe o que precisa para vencer. Especialmente quando se trata de um jogo de coleta de votos como esse. Pariston conhece esses dois lados. Ele já te encurralou. Ele sabe exatamente como você pensa, seu próximo movimento e o que você vai fazer depois. E ele não tá pensando em vencer mesmo sabendo disso. Imbatível, não é? Pariston provavelmente tentará diminuir a porcentagem de votos. Ele tem uma voz forte entre os Hunters temporários, então ele vai fazê-los se absterem de votar. E por que caralhos ele quer estender a porra da votação? Simplesmente não faz sentido, né? Mas Jin logo explica. Ele quer se divertir. Ele é como o Netero ou eu, ele fica entediado com facilidade, mas ele é implacável. Nesse momento, Jin fala pra Tyndall uma das informações mais importantes da história de Hunter x Hunter e que com certeza será usada nos próximos capítulos do arco atual no mangá. No dia em que o Netero, explodiu e se sacrificou para matar o Meruem, 100 grandes dirigíveis da Associação Hunter se dirigiram aonde a confusão toda aconteceu, que era Goruto do Leste. Eles pegaram por volta de 5.000 casulos. Casulos híbridos que as formigas quimera deixaram. Cada um deles pode usar NEM e provavelmente já chocaram. Pariston quer brincar com eles. Ele quer um grande jardim para brincar. E o dia X é o dia do próximo Exame Hunter. Então a gente vê o quanto esse personagem é perigoso, manipulador e que tem planos muito bizarros. Porque ele é uma pessoa que, como o Jin disse, não quer, na verdade, ser tanto um presidente assim. Ele quer brincar. E alguém que vê o mundo dessa maneira é simplesmente assustador. Alguém que não tem um mínimo de conceito de seriedade e ver a eleição para presidente da Associação Hunter com uma mera brincadeira. É algo inimaginável, algo semelhante, por exemplo, com o Hisoka. Mas o Hisoka, pelo menos, se concentra em lutar. Ele não se importa com tramas políticas e o caralho, mas Pariston gosta bastante disso. Por causa de Leório ter socado o Jin, a popularidade dele aumentou pra caralho. E no discurso para ser novo presidente, ele só implorou para que os Hunters ajudassem o Gon. Se tiver alguma coisa que vocês podem fazer, por favor, façam. Tendo seu discurso como só esse. Ajudar o moleque que tá na UTI, considerando que nesse momento a Nanika ainda não salvou ele. Então, vendo o discurso do Leório, Tyndall percebe que foi por isso que o Jin não desviou daquele soco. Naquele momento você pensou, esse cara deve ser capaz. Ele pode se tornar um bom presidente.
contanto que o ajudemos. Então Pariston caminha calmamente para fazer o seu discurso e Tydo acredita que ele tá fudido. Afinal, com os votos dela, os votos do Mizyston e os votos sem dono, se todos esses votos foram transferidos para o Leório, que tá com a popularidade nas alturas, isso dá mais de 50%. Leório será o 13º presidente. Porém, Pariston, no seu discurso, indica o Mizyston para ser o novo presidente, como se ele abandonasse a sua corrida para a presidência e levasse as pessoas que votarem nele votarem em Mizyston, atrapalhando completamente a votação. E a própria imagina como os votos seriam divididos, e fazendo isso, a eleição se estenderá. As condições não serão encontradas. E vendo esse monstro da manipulação de massas, Mizyston vê que ele é claramente alguém do lado negro da sociedade. Não podemos deixar ele fazer o que quiser com a associação. É uma inteligência tão maligna que intimida até mesmo um Zodíaco. A 8ª eleição é fechada e a jogada de Pariston funciona e Leório só consegue 44%. Não passa de 50% e ele não vira presidente. Porém, há o grande momento desse arco. Nanika / Luca cura a Gon e a pressão daquele poder ancestral proveniente provavelmente do continente negro é sentido pelo Zodíaco. Então Pariston, vendo isso, ele fala que provavelmente a eleição já acabou. Porém, ele tem uma pergunta ao Leório. Por favor, me diga mais uma vez, o que você fará se virar o novo presidente? E Leório diz, salvar o Gon. Farei com que todos os Hunters deem tudo de si para salvá-lo. E isso é tudo. Mas você não pensa em outras coisas, na reestrutura da associação? E Leório fala, não, eu honestamente nem sei porque eu tô aqui. Então ele interrompe tudo e diz que ele gostaria de fazer uma votação urgente. Repensar o 10º mandamento e o exame Hunter. Eu gostaria de pedir a abolição do regulamento atual do exame Hunter. Do nada ele puxa uma votação extremamente importante e com o poder de vice-presidente ele pode fazer isso, mas na verdade ele só faz isso para ganhar tempo. E Tydo percebe isso e fala que ele controla as emoções dos outros, abusa das regras e escolhe fazer coisas que nós odiamos. E como Pariston queria, Gon chega no centro que está acontecendo a votação, totalmente curado, fazendo que toda a retórica de união que o Leório fez para todo mundo se juntar para salvar o Gon caísse por terra, visto que ele está curado. Tydo percebe isso e confirma, agora que o Gon está curado, ele simplesmente não vai querer se tornar presidente. Então ela puta pergunta pro Pariston quando que ele começou a imaginar que as coisas seriam assim. E Pariston diz que ele não tem essa habilidade, as coisas apenas acabaram sendo assim. Mas Tydo insiste e fala que ela quer muito saber. Então Pariston diz que foi quando Jin disse que seria candidato. Lá naquela reunião do Zodíaco dele falando com Pariston e aquele atrito inicial acontecendo, foi nesse momento que ele previu como essa eleição ocorreria. Apenas o fato do Jin dizer que o Gon não morreria me fez notar que havia uma maneira de curar o Gon. Então eu sabia que se eu tentasse colocar o Gon na eleição, eu não venceria. Porém, eu ouvi dizer que um amigo estava arriscando a vida para salvar o Gon, e tudo finalmente se encaixou. Foi apenas há alguns instantes que eu descobri que venceria, quando eu senti aquela aura, quando ele sentiu a Luca curando o Gon. Nesse momento que ele sabia que Leório não era mais um competidor. O amigo dele salvou o Gon. Foi o que eu pensei. Tydo fica puta, dizendo que essas eram suas únicas informações pra prever tudo isso? Como assim, cara? Você tá dizendo que acreditou em alguém que nem conhecia, alguém que nunca tinha visto antes. No caso, referindo ao amigo do Gon, o Killua, que fez todos os movimentos pra curar ele. Eu confio no Jin como um adversário. Aquele era um amigo, o qual o Jin pensou ser bom o suficiente para confiar seu filho, correto? Eu acredito nele. Claro que sim. Mostrando que ele tomou como verdade absoluta que o Killua realmente conseguiria pelo fato do Jin ficar tranquilo e não se mexer, mesmo com o Gon naquela situação. Então o Pariston, olhando o Gon, que é um Hunter que ainda não votou, pergunta pra ele quem será o próximo presidente, ele ou o Leório. Gon, siga a sua intuição, siga o seu coração.
Escolha um de nós. Então o Gon fala, pô, o Leório ele queria ser médico, então ele não pode ser presidente, né? E com isso foi decidido. Com a cura do Gon, o Leório obviamente perdeu votos e Pariston tem uma vitória de 72% para ser o novo presidente da Associação Hunter. E então, como novo presidente, ele faz seu pronunciamento, ele declara Tidal como a sua vice-presidente e em seguida desiste da posição de presidente, fazendo com que Tidal se torne a presidente. Tidal fica puta. Quanto você tem que insultar alguém para ficar satisfeito, seu filho do ar? O motivo para eu aceitar ser vice-presidente não foi por querer me tornar presidente. Eu só queria me meter no caminho do presidente. Netero gostava muito de lidar com os problemas que eu causava para ele. Eu só queria brincar com ele. Então ele olha para Tidal chorando, mostrando que ele realmente se importava com Netero. Reforme os 10 mandamentos e o exame Hunter o mais depressa possível. Tidal, se eu ver a associação ficar chata, eu voltarei para brincar. Dessa vez de verdade. Com esse arco introdutório, dá pra ver muito bem a forma como Togashi trabalha esse personagem. Nós sabemos o porquê ele faz o que faz, ele tem a parada da brincadeira, ele quer brincar, ao mesmo tempo que ele tem muitas facetas que demonstram humanidade em alguém que muitas vezes não tem. Isso faz com que o mistério que é Pariston Hill só aumente e faz com que ele tenha uma das características principais para esse tipo de personagem dar certo, que é ser cativante, ser intrigante. Um personagem que o público sabe tão pouco. Geralmente é difícil de se conectar, das pessoas se importarem com ele ou quererem ver ele mais vezes. Mas Pariston é trabalhado de uma forma que a gente quer ver mais dele. A gente quer ver o passado desse cara, a gente quer ver o porquê realmente ele é assim. E toda vez que ele aparece em cena, é a expectativa disso ser respondido. E o melhor disso é que isso nunca é respondido. E na verdade é isso que torna ele tão mágico como personagem. Ele é alguém agarrado em mistério, agarrado em uma personalidade que a gente nem sabe se é uma máscara, se é realmente dele. E ele ser tão imprevisível combina com tudo isso. Agora partiremos para o mangá, para o arco da Expedição ao Continente Negro / Guerra de Sucessão, aonde vemos ainda mais desse personagem e o quanto ele consegue ser cada vez mais empolgante de ver. Em determinado momento, o Império de Kakin faz um grande pronunciamento que eles agora irão patrocinar uma grande viagem ao Continente Negro, o local mais misterioso do mundo de Hunter x Hunter, na qual pessoas já fizeram expedições, mas algo sempre muito controlado, com poucas pessoas. O Império de Kakin promete ir para esse lugar com toda a sua família real e inúmeros convidados, como se fosse uma viagem de cruzeiro extremamente bizarra. E o seu explorador principal, o cara que vai liderar essa expedição, é ninguém mais ninguém menos do que Beyond Netero, o filho de Isaac Netero, que se torna um dos grandes rostos dessa expedição. Então nós revemos Pariston quando Beyond está falando com a sua galera, com as pessoas que ele contratou para ir com ele ao Continente Negro. E com um discurso empolgante, ele fala que a gente vai pro lugar que ninguém mais foi, faço o que quiser, quero que se foda, eu não vou impedir ninguém de fugir, mas ai de quem ficar no meu caminho. E a gente vê o Pariston ali de cantinho, bonitinho, aparentemente agora como um capanga de Beyond. E então, em uma reunião do Zodíaco, Tidal, a nova presidente, diz que Pariston e Jin pediram para sair do grupo e ela permitiu. E além disso, o V5, que é basicamente a ONU, né, a associação dos países mais importantes no mundo de Hunter x Hunter, pediu para caçar Beyond Netero. E realmente, Beyond Netero se entrega, ele aceita ser preso pela associação e diz que não tem problema nenhum. Eu vou esperar o tempo que for necessário. E com tudo isso, o V5 entra em acordo com o Império de Kakin, eles se tornam o V6 e a expedição irá ocorrer com a supervisão da Associação Hunter. E então Jin chega no covil dos soldados de Beyond e já fala que o Continente Negro é na verdade o Continente dos Sonhos. E então Pariston diz ali que ele achou que ele estava aí para impedir eles. Então Jin fala ali que esse tumulto todo é bem o que você gosta. Dependendo se a associação cair na provocação do Beyond ou não, você mandaria as 5.000 formigas quimera. Você já brincou bastante, não foi? A associação não é mais seu brinquedo particular. Então,
pare de causar mais perturbações. Então a brincadeira de verdade que o Pariston disse pra Shido é que se a associação ficar chata, o cara vai simplesmente mandar 5.000 formigas quimera pra sede. Esse cara é louco. Pariston então diz: bom, você finalmente decidiu me fazer companhia. E Jin diz que acha que não. Talvez isso seja só mais uma brincadeira pra mim. E Jin sabe como se comunicar com esse ser que é o Pariston, falando as palavras que ele gosta de ouvir. Então Jin descreve o Pariston. Ele é um bebê chorando para ganhar atenção. Se você achar que a associação tá ficando chata, você vai procurar outra coisa pra brincar. O jeito mais fácil de encontrar um novo alvo é espalhar as quimeras pelo mundo. E ao mesmo tempo, forçaria a mudança nas regras quanto ao continente negro. Você e eu somos parecidos. Nós sempre pensamos fora da caixa. Então Pariston admite que Jin leu ele direitinho e revela: normalmente, quando pessoas amam e são amadas, elas se sentem infelizes. Mas quando eu sou odiado pelas pessoas, eu fico feliz. E eu sinto vontade de destruir as coisas que eu amo. Será que isso é muito estranho? E a gente vê a faceta maligna e bizarra desse personagem, que esconde uma escuridão por trás desse sorriso que faz ele ser basicamente uma criatura. Nem humano ele se parece. Bom, mas Jin, eu sou o número 2. Jin então diz que o critério não é força. Pariston diz: você tá me subestimando, né? Jin diz que se ele fosse apenas músculo sem cérebro, seria fácil acabar com ele. Mas esse não é o caso, e esse é o problema. Mesmo que eu te batesse e te fazesse cuspir sangue, você continuaria rindo. Ao invés disso, eu teria que acabar com o seu espírito. E Pariston observa mais uma vez, talvez o único homem que consiga ler ele. Jin então oferece dinheiro para as pessoas aceitarem ele como o líder desse pelotão, atrás apenas do Beyond. Mas nem todo mundo aceita, e diz que até que todos aceitem o dinheiro deles, eles não ouvirão nenhuma de suas ordens. Mas Jin começa a falar com cada um deles, dizendo que todos eles são especialistas, né? E quando ele começa a fazer uma espécie de discurso motivacional com a galera do Beyond, Pariston só pensa: que irritante. Nós pensamos de um jeito bem parecido. Será que é por isso que eu não gosto dele? Afinal, Pariston não parece gostar muito de si mesmo. Ele gosta de ser odiado, ele gosta desse sentimento. Então ver alguém parecido com ele talvez seja um sentimento estranho. Jin continua inspirando a galera, falando que eles fizeram o que fizeram e têm coragem. Se fossem covardes, nunca iriam até essa terra de mistérios só pelo dinheiro. E Pariston, ouvindo isso, continua: tão irritante. Eu posso acabar odiando alguém pela primeira vez na vida. Afinal, o que acontece quando o homem que adora ser odiado começa a odiar? Como ele vai lidar com a sensação que ele provoca em todos que ele conversa? Estou ansioso quanto a isso. Então Jin diz ali que eles não são todos os capangas do Netero e pede para Pariston dizer pro resto que ele vai pagar todo mundo adiantado. E Pariston concorda e diz que irá avisar a todos. E pensa: quero saber o que vou querer fazer com alguém que eu odeio. Assim talvez ele entenda o que as pessoas querem fazer com ele. Então, conhecendo os outros capangas do Beyond, ele diz ali que ele não vai esperar. O chefe é o Beyond e eles não ligam para quem é o número 2. Então Pariston, Jin decidam qual dos dois vai sair. Jin diz ali que na verdade tem 3 opções. Pariston diz que não, tem 4. Então Jin diz a terceira opção: vocês saem. E Pariston complementa com a quarta opção: vocês morrem. Então os dois começam a lutar contra esses caras e Pariston tem um gostinho das habilidades de Jin, que não mostra o seu Hatsu, a sua habilidade nem, mas mostra o quão forte ele é sem isso. Então, derrotando eles com bastante facilidade, ele pergunta se tem mais algum. E Jin diz ali que devem ter assumido que os homens terminaram seu trabalho. Pariston não entende e Jin fala: bom, você pediu que eles fizessem isso, certo? Está óbvio que isso foi tudo armado. O maior erro foi quando o Zangado de Moicano nos deu a opção de fugir. O que fiz com eles foi por respeito, já que tiveram que seguir esse roteiro de merda. Se for pra fazer algo assim na próxima vez, faça você mesmo. Isso se realmente quiser ver minhas habilidades. E nós vemos o ódio do Pariston aumentar contra esse homem que sempre o lê perfeitamente. Então o representante dos restos de soldados do Beyond diz ali que se o Pariston aceitar o Jin como número 2, todos aceitarão. E Pariston diz que sim, todos concordaram. Então ele parabeniza Jin por ser o número 2
Mas Jin fala que, bom, só no nome. Se você quiser, você pode liderar como sempre. Pariston se recusa e ele quer ver o quão bem você vai nos guiar. Jin confiantemente fala que não vai se segurar. E essa é a última vez que tanto Jin e Pariston foram vistos no mangá. E há a espera grande deles reaparecerem dentro do navio baleia. Afinal, com todo o caos que está acontecendo atualmente lá, a gente quer ver muito aonde esses personagens irão se encaixar. E como eu disse, a interação e dinâmica desses dois é uma das coisas mais especiais de Hunter x Hunter. A forma como tem uma batalha mental deles dois tentando se superar e Pariston, mesmo com todas suas armas, não consegue surpreender esse cara, ao mesmo tempo que o Jin sempre se impressiona o quão longe esse cara vai. É uma relação esquisita de respeito entre rivais, ao mesmo tempo que a gente não sabe se esses dois vão poder algum dia jantar juntos ou morrer lutando contra si. Um personagem como Pariston ser tão misterioso, ao mesmo tempo tão popular na comunidade Hunter x Hunter, faz com que muitos fãs queiram desesperadamente querer saber mais sobre ele e tentar identificar de onde esse cara veio e quais mais coisas ele fez que não foram faladas na obra. E a gente tem uma das teorias mais bizarras e mais populares da comunidade Hunter x Hunter envolvendo esse personagem, na qual há pessoas que realmente acreditam que Pariston Hill é Sheila, a mesma menina que fazia parte da trupe de dublagem da Cidade Meteoro, que depois se tornou a trupe Fantasma, com ela sendo a única que não seguiu a vida criminosa, e a mesma menina que encontrou na floresta Kurapika e Pyro, na qual um tempo depois ocorreu o massacre do clã Curta. E muitas pessoas teorizam que foi Sheila que vendeu a localização do clã Curta para a trupe. E realmente, em questão de aparência, os dois são bem parecidos. Mas eu acho que a Sheila é um personagem que está sendo guardada para outra coisa. Até porque se fosse o caso, provavelmente a gente teria alguma cena do Pariston reagindo ao Kurapika de alguma maneira. Provavelmente quando ele se tornou o rato no lugar dele, o Togashi poderia mostrar ele tendo alguma reação, mas isso nunca aconteceu. Mas é uma teoria legal e que tem pontos que sustentam ela que realmente são meio bizarros. Ao mesmo tempo que há várias pessoas que acreditam que foi ele que começou a trama do arco das Formigas Quimera. Foi ele e Beyond que tiraram a formiga rainha lá do continente negro e colocaram na NGL, provocando o início de uma das maiores ameaças que já pousaram no continente habitável do mundo de Hunter x Hunter. E o que sustenta isso é o fato de Pariston ter se juntado a Beyond logo depois das eleições, como se eles já se conhecessem de outros carnavais, ao mesmo tempo que Pariston diz ali pra Tidal no final que o presidente sempre gostou de se meter nos problemas que ele criava, e quem resolveu os problemas de Formiga Quimera? Isaac Netero. Além de saber que ele tem a posse das 5.000 formigas Quimera que sobraram de toda aquela trama, mostrando que ele é alguém que está dentro de todo esse trâmite. E é isso que faz ele ser tão fascinante. Ele é um personagem que é um constante mistério. E esse tipo de teoria mostra algumas coisas. São teorias que engrandecem ele, pelo menos no nosso imaginário, ao mesmo tempo que, mesmo sem tantas informações, mesmo sem tanto apelo, afinal ele é alguém odiável, ainda assim as pessoas querem saber mais sobre ele. Ele intriga, ele cativa. A gente reza para ele aparecer logo nesse arco e fica teorizando como ele vai aparecer. Então ele é um perfeito exemplo do que um personagem misterioso precisa. Mistério por mistério, às vezes não é o suficiente. É uma junção de várias coisas que conseguem fazer com que aquele personagem seja algo que realmente faz com que as pessoas queiram desvendar o mistério que ele representa. E Pariston faz isso como poucos. E representa muito bem a complexidade desse arquétipo e o quão bem feito um personagem desse pode ser. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se você estiver pelo celular, dê uma hypada para me ajudar. E antes dos agradecimentos, boas festas para todos vocês e fiquem ligados que no sábado terá o último vídeo do ano do Inferno de Dante. Comam bastante, se divirtam bastante e assim como Pariston,
incitem intrigas na sua mesa de Natal com o seu avô bolsonarista e com a sua prima de cabelo colorido que vota no PSOL. Divirtam-se. Tô brincando, não façam isso. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zabolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Matheus Queiro, Rian Charles, Buruburu, Gustin Gelke, Ogugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Arroz Carelli, Vanilson Silva, Retroblade, Antônio Tavares, Bigode Orei, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Clarin Gera 95, Gustavo Oned, Sullivan Cujo, Oedro, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, meu nome é Jorge, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredor APL, Victor Moser, Zero Zaki, Rafa, Gabi, Branco Júnior, Fiat Paul Todo Fudido, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Senhor Suíça, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, Maydrum, MZ Guido, Senhor Perereco, Samuel Paulo, Real Benedito, Hipnos 11, Thiago Nil, Igor Viana, Ibura, The Day, Davi Martins, Carlos Moreira, Daniel Montanha, Wev, TH Júnior, Cauã Alves, O Indialogável, Guilherme Barreto Nunes, Demobit, Toger e Gabriel Fraga. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. E galera, estamos com 68 membros, vamos tentar aí chegar a 70 até o final do ano, esse presentinho de Natal pro seu guri. Então realmente considere, ajudem o mendiguinho. Tchau, tchau!